Oi, pessoal. Vamos lá de novo, né? Mais uma aula de ciências. Estamos no módulo agora 22, certo? Dando sequência aí à nossa apostila. E dá uma olhadinha aí, né? Na aula passada a gente falou sobre a conquista, né, do ambiente terrestre aí pelas plantas. Agora a gente vai começar a falar dessa ocupação aí do ambiente terrestre, só que agora pelos animais, né? E os animais que chegaram aí são os artrópodes, né? Os artrópodes terrestres. Então, olha só, você está observando aí, né, que tem rochas, né, que estão cobertas por musgos. Lembra dos musgos, né? As briófitas, aquelas plantas pequenininhas, né? Então, essa imagem aí, agora se imagina na seguinte situação, tá? Você é muito. Se imagina aí, muito, muito pequenininho. Mas pequenininho quanto? Você tem agora só 1 centímetro, que nada, você tem meio centímetro de altura. Vamos diminuir aí, vai. Você tem meio centímetro de altura. E você está no meio desses musgos. Então, nessa situação, olha aí, o que que são esses musgos para você? Uma imensa floresta, né? Só que aí a gente fala o quê? Uma microfloresta, certo? Por quê? Os musgos não são grandes, os musgos são plantas muito pequenas, né? Você está minúsculo, então é uma floresta. Então nós chamamos agora de microflorestas, certo? Então, para os primeiros animais que ocuparam o ambiente terrestre, essas microflorestas eram quem? O seu novo ambiente agora, certo? Então você tem aí, ó, uma microfloresta de musgos. Então, após o surgimento das microflorestas de briófitas, começaram a tornar o quê? O solo começou a ficar rico em matéria orgânica que antes era pouca ou inexistente. E abriu-se então nesse solo caminho para que se instalassem quem? Olha só, os organismos decompositores. Lembra dos fungos e das bactérias? Certo? Então, como começou a ter matéria orgânica para eles decompor, eles começaram a habitar esse lugar, certo? Agora, essas microflorestas, elas criaram condições também para outros seres vivos, né? Então, os animais, que passaram agora a obter o seu alimento nesses ambientes. E aí, olha só, alguns artrópodes conseguiram arriscar as primeiras saídas mais prolongadas da água. E após milhões de anos de evolução, partes desses, né, desses artrópodes, eles começaram a habitar os ambientes terrestres de forma definitiva. Mas não todos os artrópodes, né? Nós vamos ter aí só uma parte. Quem são? As centopeias, os escorpiões e as aranhas. E são deles que a gente vai tratar nesse módulo, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho deles, né? Os miriápodes, olha só, são artrópodes terrestres. Lembra que a gente teve uma aula sobre artrópodes, que eu coloquei para vocês uma tabela, colocando lá as divisões, né? Os grupos de artrópodes, nós tínhamos os artrópodes aquáticos, os artrópodes terrestres, né? Então, dá uma olhadinha lá, se necessário, volta nesse módulo, tá? Para ver essa classificação, essa divisão, ok? E aí, olha só, os miriápodes, eles são animais bem característicos aí, tá? E ao longo da evolução, os primeiros, então, né? Os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre foram os artrópodes ancestrais das atuais centopeias, tá? E dos piolhos de cobra, que a gente chama de embuá, tá? Então, olha só eles aí. Esses são os atuais, certo? Lacraia, que a gente também chama de centopeia, a imagem B que você tem o piolho de cobra, tá bom? Você já deve ter visto um aí. E não são animais grandes, né? Eles são animais, olha só, a centopeia ou a lacraia, ela tem 4 centímetros de comprimento, tá? Piolho de cobra, esse que tá mostrando, ele tem 3 centímetros de comprimento. A variação é muito pequena, tá? Os que são, hoje em dia, né, os atuais miriápodes, eles têm no máximo aí 30 centímetros, tá bom? E por que que eles são chamados de miriápodes? Porque miriápodes, em grego, significa 10.000 pernas. Mas
olha para ele não tem 10.000 pernas, né? Esse nome é um exagero, né? Porque realmente você olha, você fala, nossa, ele tem muitas pernas, tá bom? Mas ele tem no máximo aí 200 pernas, tá bom? Mas lembra aí, miriápodes, ele tem muitas. Aí fica fácil você lembrar, né, que são essas centopeias, tá bom? Ou piolho de cobra, ok? E aí, olha só, os primeiros miriápodes, lembra que a gente está falando dos ancestrais, né? Os primeiros a surgirem aí na superfície aí mais seca, né? Eles eram grandes, tá? Eles tinham mais ou menos aí 2 metros de comprimento. E os fósseis nos mostram isso, tá bom? Então, hoje em dia não, são menorzinhos, certo? Esses miriápodes primitivos, eles tinham alimento em abundância nessas microflorestas, né? Não tinha competição com outros animais, eles eram os primeiros, né? Os primeiros que chegaram, e aí eles conseguiram ficar grandes, tá? Hoje em dia não, muita competição na natureza, né? Então, eles são menores mesmo, tá bom? Aí uma informação importante, olha, centopeia e piolho de cobra, tá vendo? Eles são diferentes da maneira de alimentação deles, tá? As centopeias, olha só, elas são carnívoras. E os piolos de cobra são saprófagos. Lembra o que é saprófago? Que se alimenta de matéria que já está em decomposição, certo? Então, memoriza isso daí, porque isso daí é bem importante para vocês, ok? Mais uma informaçãozinha, certo? Que está na imagem, está na legenda, na verdade, tá bom? A centopeia, observa aí, tá bom? Observa a imagem, como é o corpo dessa centopeia. Você está vendo que o corpo é todo dividido em segmentos? Está vendo? Todo divididinho. E cada segmento você conta aí, olha, um par de pernas, certo? Isso é muito importante para diferenciar a centopeia do piolho de cobra, tá? Então, em cada segmento desse corpo tem um par de pernas, certo? Então, eles são classificados lá no grupo dos quilópodos, certo? Olha a imagem B, que é o piolho de cobra. O corpo também é todo divididinho, tem vários segmentos. Só que cada segmento, olha com atenção, tem 2 pares de pernas. Então, eles são classificados lá nos diplópodos, tá bom? Lembra que podo significa pés, ok? Então, se ele tem diplópodos, é porque ele tem 2 pés por segmentos, ok? A lacraia, um par de pernas por segmento, e no desenho isso fica bem visível, certo? Olha, no início, tá bom? Esses artrópodes terrestres, né, que eram grandes, que ficavam nessas microflorestas, eles não podiam se afastar muito da água, tá? E encontravam nas florestas dos musgos a umidade necessária para sobreviver. Lembra que os musgos são plantas que vivem na terra, sim, mas que elas precisam ficar sempre próximo da água? Então, essas plantas tinham o que esses animais precisavam: água, umidade, tá? Olha como que eles eram. Eles tinham um esqueleto externo, tá? Que é uma espécie de carapaça. Serve para quê? Olha, para evitar essa perda de água, ele não vai ficar transpirando, certo? Então, num ambiente mais seco, ele pode sobreviver. Agora, eles ainda dependiam dos ambientes mais úmidos por conta da respiração. Como assim, respiração? A respiração deles não é igual à nossa, tá? Eles não apresentam narinas, tá? Eles têm o quê? Brânquias, tá bom? E aí ocorre igual os crustáceos, tá? Os crustáceos, lembra? Os artrópodes aquáticos, né? Então, siri, caranguejos, camarões, certo? Eles respiram por brânquias. Agora, o tatuzinho de jardim, lembra do tatuzinho, tatu-bola? Olha ele aqui, ó. Ele é um crustáceo terrestre, tá bom? Ele também respira por brânquias, ok? Então, os primeiros artrópodes terrestres respiravam por brânquias, e essa característica permanece nos crustáceos. Aí, a dependência de água pelos miriápodes primitivos começou a mudar, tá? Mudar quando? Quando alguns animais passaram a apresentar estruturas que não dependiam de tanta umidade assim para realizar as trocas gasosas durante a respiração. Então, essas estruturas que começaram a mudar e trouxeram para eles uma independência maior, né,
do ambiente aquático, formavam um sistema de tubos, que nós chamamos de traqueias, tá? Que se abriam na carapaça do animal e se ramificavam, levando o ar diretamente para as células do corpo. É bem interessante isso, tá? Enquanto nós, né, vai colocar aí comparando com seres humanos, nós temos as narinas, por onde o ar entra e vai para os pulmões, o pulmão leva o oxigênio para o sangue distribui. Opa, nada disso nesses animais. Na própria carapaça, certo? Tinham umas aberturas, certo? Que se ramificam e vão formar vários tubos, chamados traqueias, certo? E esses tubos vão direto para as células, levam o ar direto para as células. O sangue não precisa levar oxigênio para eles, não, tá? Vai direto, é bem eficiente. E aí, esse sistema, qual sistema? Traqueias, certo? Permaneceu na maioria dos artrópodes terrestres atuais, certo? Então, os artrópodes terrestres atuais, eles respiram por traqueias, que levam oxigênio direto para as células, ok? Olha, chegamos numa atividade, né? Então, vamos lá. Sobre o sucesso dos artrópodes na ocupação do ambiente terrestre, responda. Perguntinha aí, ó. Quais características desses animais estão ligadas a essa ocupação bem-sucedida? Ele foi para uma superfície mais seca. Por quê? Como que o corpo dele resolveu esse problema, né? Quais as adaptações que esse animal agora tem? Coloca aí. B de bola. Qual ou quais dessas características estão relacionadas com o objetivo de se evitar a perda de água para o ambiente externo? Pensa e responde aí, ok? Mais artrópodes terrestres, ok? Nós vamos agora para os aracnídeos. Você já deve saber de quem que eu estou falando, né? Então, olha, as primeiras microflorestas, né, deviam ser povoadas principalmente pelos miriápodes, certo? Que a gente acabou de ver. Agora, nesse cenário, podem ter surgido os primeiros animais carnívoros terrestres, que olha quem são: as aranhas e os escorpiões, certo? Que são predadores daqueles miriápodes. Então, olha só, as aranhas. As aranhas são aracnídeos, do grupo dos quelicerados, animais de vida livre que habitam ambientes terrestres. Quais as características de uma aranha? Como que eu sei que eu estou olhando para uma aranha? Olha aí, 4 pares de pernas e são predadores, né? Elas são predadoras vorazes e têm muitas estratégias variadas. Como que elas fazem para capturar os alimentos? Olha, algumas fazem armadilhas, né? Como as teias de captura. Aranhas que não fazem teia, porque tem, né? Muitas, olha, são caçadoras e muito venenosas. Determinadas aranhas, quando encontram seu alimento, avançam sobre eles. Você já deve ter visto essa aranha aí, ó, a aranha papa-mosca. Elas recebem esse nome justamente por quê? Porque ela salta com uma precisão tremenda em cima da sua presa. Normalmente é um outro inseto mesmo, uma mosca. Ela pequenininha, mas ela, ó, tem um salto certeiro, captura a sua presa e, ó, já era, né? Apenas algumas espécies de aranhas conhecidas é que têm um veneno muito forte, tá? E, bom para nós, né? Poucas dessas muito venenosas são encontradas aqui no Brasil, tá? As mais conhecidas que têm esse veneno potente, né? Aranha marrom, as aranhas armadeiras e as viúvas negras, certo? Agora, falei que uma das maneiras de capturar alimento é usando teia, né? Então, vamos descobrir um pouquinho, né, sobre o que é essa teia, como que ela produz. Olha, a capacidade de tecer teias é uma das características mais marcantes das aranhas. As teias são armações de fios, como os de seda, fabricados com uma substância que a própria aranha produz e que endurece rapidinho, tá? Quando entra em contato com o ar. Quando a presa encosta na teia, ela gruda. Se debate, gera uma vibração, atraindo a aranha que, ó, caminha até ela. O final da presa não é nada agradável, né? Primeiro a aranha inocula nela o seu veneno, paralisando-a. Depois chega o momento da refeição, né?
na qual a aranha injeta na presa uma substância que vai digerindo seus tecidos até se transformarem em líquido. Olha que interessante, hein? O que a aranha faz agora? Ela suga o seu alimento, tá? Note que essa fase da digestão ocorre fora do corpo da aranha, né? A aranha ela não vai precisar de um estômago para fazer a digestão do alimento que está um pouco grande. Ela está tomando, né? O alimento já virou líquido e ela só suga. A digestão ocorre fora do corpo da aranha, ok? Bem diferente essa maneira, né, de se alimentar dela. Agora, ela faz teia, certo? Como que ela faz teia? Da onde sai essa teia? Então, tem um videozinho aí para vocês visualizarem isso, tá bom? Bem interessante mesmo. E vejam a perfeição, tá? De como a aranha tece essa teia, né? As formas geométricas perfeitas que ela, né? A simetria que ela usa é algo extraordinário, né? E olha, é um, é um líquido, né? Que quando entra em contato com o ar, pronto, endurece rapidinho, aí fica um fio que ela vai tecendo e vai moldando como ela quer, certo? Beleza, vamos seguir, né? Olha, falamos das aranhas que têm venenos, né? As aranhas que são perigosas. Então, olha só. Na imagem você tem aí, olha só, a imagem A. A imagem A é da aranha marrom, certo? Olha só, ela tem 12 milímetros, ou até pode chegar a 3 centímetros, mas é pequeno 3 centímetros, é uma aranha pequenininha, né? Olha a imagem B, aranha armadeira. Essa é muito comum também aqui no Brasil, né? E aí ela é um pouquinho grande, ela chega aí a 5 centímetros, ela assusta mesmo, né? E tem a C, que é a viúva negra, certo? Famosa aí pelo seu veneno, né? E olha só, as aranhas marrons são pequenas, certo? Olha lá na informação. E só picam uma pessoa quando não tem para onde fugir, tá? Ou quando elas são prensadas contra o corpo. Então, de repente, vai pegar um objeto que está lá num quarto escuro, com coisas que estão guardadas há muito tempo, que não mexe tanto, a aranha está lá, você vai, põe a mão e, sem querer, apoia, né? Puxa essa aranha. Aí ela se sente ameaçada, ela vai realmente atacar, certo? Mas, se ela não se sentir incomodada, ela não ataca, certo? As aranhas armadeiras são maiores, certo? São bem mais agressivas e causam muitos acidentes com pessoas e animais domésticos. Quando essas aranhas se sentem acuadas, elas saltam em direção ao possível agressor. E olha, ela dá um salto de até 40 centímetros, tá? E elas injetam seu veneno. Em humanos, vão causar uma dor muito forte, mas é só, tá bom? A viúva negra, olha, essa é famosa, né? É a segunda aranha mais perigosa conhecida. A primeira é uma australiana, né? Ela ganhou esse nome. Por que viúva negra? Olha só. Porque depois do acasalamento, ela tem um péssimo hábito de devorar o macho. Pelo menos, né? O macho não gosta disso, né? Morreu. E ele é bem menor, tá? O veneno dessa aranha é muito potente e pode causar no ser humano contrações musculares doloridas, suor em excesso, alterações no batimento do coração, danos nos rins e até a morte. Mas não tema, tá bom? A viúva negra, ela não vai te atacar, tá? Ela não vai te atacar. Ela só vai atacar se ela for se sentir ameaçada, certo? Agora, para se prevenir de possíveis acidentes com essas aranhas e com os escorpiões, tá? Deve-se evitar o acúmulo de objetos que podem servir de abrigo para esses animais. Pode ser o quê? Pilhas de material de construção, entulho. Também se deve manter o jardim de casa aparado e bem cuidado. E soleiras de portas vedadas. Como esses animais gostam de se esconder em calçados, roupas, a gente tem sempre que sacudir, tá? Antes de calçar, antes de vestir. Em caso de acidentes, o que eu faço? Recomenda-se que sejam feitas compressas mornas para o alívio da dor e que a pessoa picada seja encaminhada a um serviço de saúde para as medidas necessárias, né, e avaliação da necessidade ou não de soro.
No site, você tem aí o link direitinho, ó, você encontra os pontos estratégicos para o atendimento de acidentes nas secretarias estaduais de saúde, ok? Agora, olha só essa aranha. Bonita, né? Outros dirão que não. Nossa, feia, esquisita, nossa. Tem gente que tem bastante medo. Mas olha só, apesar da cara de poucos amigos, essas aranhas que a gente conhece como caranguejeira, tarântula, né? São praticamente inofensivas, gente. Elas são as maiores mesmo, tá? Elas podem chegar aí a 30 centímetros. Só que seu veneno é pouco potente em humanos, tá? Só que quando ela se sente ameaçada, certo? O que ela vai fazer para se defender? Ela vai soltar os seus pelinhos, tá vendo que ela é toda peludinha? E aí esses pelos causam alergia. Podem causar também, né? Tem gente que não vai ter tanta reação, tá bom? Quem é o próximo grupo agora? Escorpiões, tá? Estamos falando dos artrópodes terrestres. Já foram os miriápodes, né? Com a lacraia, a centopeia, né? E o piolho de cobra. Falamos das aranhas. E agora, os escorpiões, certo? Os escorpiões também são aracnídeos, também são quelicerados, possuem 4 pares de pernas, tem um par de garras poderosas, olha aí na imagem, tá? E no final do abdômen, ele tem uma glândula de veneno, certo? O veneno é colocado na vítima como? Por uma estrutura, olha aí na imagem, chamada aguilhão, certo? Os escorpiões são carnívoros e se alimentam principalmente de grilos e outros insetos. E na imagem está mostrando justamente um escorpião comendo um grilo, certo? A picada de um escorpião em seres humanos causa muita dor, mas passa em pouco tempo. Agora, em criança, certo? Pode ter um agravamento mesmo, ok? E aí temos que ir para o médico para verificar o que fazer, certo? Olha que curiosidade! Aracnídeos parasitas. Por quê? Aranha é de vida livre, escorpião é de vida livre, lacraia, centopeia, vida livre. Mas olha esses daqui, são parasitas, tá? Então, olha, entre os aracnídeos, além das aranhas e dos escorpiões, que são predadores natos, tem aí, olha só, os ácaros e os carrapatos, que em sua maioria também são predadores. No entanto, alguns ácaros são parasitas de plantas e animais, como o ácaro que causa a sarna. Os carrapatos, em geral, olha só, eles são parasitas de animais e podem ser vetores de doenças causadas por protozoários e doenças também causadas por bactérias. Olha aí, eles são aracnídeos, tá bom? Não confunda. Conta aí quantas pernas esses animais têm, certo? 4 pares de pernas, ok? Vamos seguir. Chegamos em outra atividade, certo? Olha, observe o desenho de uma aranha papamoscas. E agora você vai responder esses exercícios olhando nessa imagem, certo? Quantas pernas essa aranha possui? Olha aí, conta e coloca. Em quantas partes pode ser dividido o corpo de uma aranha? Dá uma olhadinha aí. Quantas partes o corpo dela é dividido? Ai, professora, eu tô com dúvida. Volta lá na aula de artrópodes, né? Que tem as características de todos os artrópodes. Lá tem alguma informação, tá bom, sobre isso. Mas só de olhar o desenho você consegue responder quantas partes o corpo dela está dividido, tá? Outra perguntinha: quantos olhos essa aranha possui? É só contar. E, D de dado, por que a aranha papamoscas constrói um fio de guia? O que é isso? É um único fio que liga a teia ao corpo do animal. Você já reparou nisso? Uma delas, de repente, já passou assim na sua frente, presa por um fiozinho? Por que ela fica presa nesse fiozinho? Pense aí. E, olha aí, entre as características observadas no corpo da aranha papamoscas e no corpo de um escorpião, quais só aparecem nessas aranhas e quais só são encontradas nos escorpiões? O que só tem no corpinho do escorpião? O que só tem no corpo da aranha papamosca, certo?
Mais atividades para vocês, finalizando o nosso módulo, né? Teste que está na página 312, tarefa de casa na página 313, certo? E sempre, né, uma atividade complementar que tem uma tabela para você preencher com as características, comparando aí, né, os miriápodes dos quelicerados, que são os aracnídeos, ok? Então, resolvam aí na nossa aula online, eu vou fazer as correções e tirar as dúvidas que forem aparecendo, tá bom? Até lá, pessoal!